A força de ligação entre os átomos formadores de material ela é responsável por diversas características interessantes dos materiais. Existem outros fatores que influenciam essas características, tais como a estrutura e o nível de defeitos. Porém, a força de ligação ela é de primordial importância. Isso é especialmente válido quando nós estamos falando das propriedades físicas dos materiais, tais como ponto de fusão, coeficiente de dilatação térmico linear e módulo de elasticidade. Esse gráfico aqui, ele ilustra qual é a distribuição de energia quando dois átomos estão se aproximando, constituindo uma ligação química. No ponto de equilíbrio entre os dois, né, no fundo desse gráfico, ou no fundo do posto potencial, os átomos estão em posição de equilíbrio na ligação química. Quando esses átomos se afastam, a energia ela sobe, e quando esses átomos são comprimidos um contra o outro, a energia sobe mais rapidamente ainda. De tal maneira que esse gráfico ele não é simétrico. Né? O nível de dificuldade de separar os átomos é menor do que o nível de dificuldade de comprimir um átomo contra o outro. Tá? Ao se afastar dois átomos, chega-se num ponto tal que eles estão totalmente isolados e não há mais energia a ser incrementada. Porém, quando se comprime dois átomos, o grau de energia necessário para a compressão desses dois átomos ele aumenta exponencialmente, tendendo ao infinito. Por causa disto, é mais fácil, a partir do momento de ser dada energia à ligação, dos átomos se afastarem do que se aproximarem. Quanto mais forte for o grau de energia dado à ligação, maior o afastamento entre os dois átomos. Subir esse posto potencial, né, ou receber energia na ligação, é o equivalente a essa ligação química, ou o material formado dessa ligação química receber um aporte de energia, que pode ser um aporte de energia térmico ou mecânico. Assim, ao elevar a temperatura ou fazer um carregamento mecânico elástico no material, é o equivalente a oferecer energia à ligação química presente no material. A separação entre os dois átomos ela é maior para postos de potenciais mais rasos. Por quê? Porque esse posto de potencial, por ser mais raso, ele é mais assimétrico. E a elevação da energia ela acarreta uma separação maior do que quando nós temos postos de potenciais mais profundos, como está sendo mostrado aqui em vermelho. Quando o posto de potencial é mais profundo, essa região aqui mais próxima da região de estabilidade do material, ela vai ter uma simetria maior do que quando o posto de potencial é mais raso. Por isso é mais fácil, ao ser dada energia a um sistema desse tipo, com a força de ligação mais fraca, os átomos se separarem do que quando a força de ligação é mais intensa. Esse gráfico aqui, ele ilustra justamente esse fato. O grau de assimetria da região verde, aqui do posto de potencial mais raso, ela é maior para um mesmo valor de energia do que para o posto de potencial mais baixo. Além disso, a profundidade do posto de potencial que está aqui mostrada, no caso aqui o ΔE2 e o ΔE1, ele está associado ao grau de energia da ligação ou, no caso do nosso conceito aqui, a elevação de temperatura necessária para romper a ligação, ou também conhecido ponto de fusão. Quanto mais alta essa energia para quebrar a ligação, isso quer dizer que maior e mais profundo é o posto de potencial associado. A nível macroscópico, né, essa energia, como eu comentei, é a temperatura de fusão. Por causa disso, né, pela associação do posto de potencial à questão de energia oferecida aos materiais, é possível considerar que existem três relações presentes entre essas variáveis aí, entre o ponto de fusão, o coeficiente de dilatação térmico linear e o módulo de elasticidade. O ponto de fusão diz respeito à quantidade de energia necessária para romper a ligação. O coeficiente de dilatação térmico linear é o grau de separação dos átomos que é obtido quando se oferece energia ao sistema. E o módulo de elasticidade é a dificuldade de separar os átomos quando é dado energia de origem mecânica a esse sistema. Esse gráfico ilustra justamente isso. No eixo vertical, nós temos o coeficiente de dilatação térmico linear e no eixo horizontal nós temos a temperatura de fusão. À medida que as ligações vão tendo cada vez mais energia associada, é cada vez mais difícil separar os átomos, ou seja, o coeficiente de dilatação térmico linear ele diminui com o aumento da temperatura de fusão. A linha vermelha é uma regressão linear e a linha azul uma regressão quadrática que ilustra esse comportamento. Já esse outro gráfico, ele ilustra a relação entre o módulo de elasticidade na vertical e a temperatura de fusão na horizontal. Mais uma vez, o grau de dificuldade para separar os átomos, representado pelo módulo de elasticidade,
ele é maior quando o material tem uma força de ligação mais intensa, representado por maiores valores de temperatura de fusão. Essas relações não são precisas, porque existe uma certa dispersão entre elas que vocês puderam reparar nos gráficos. Isso acontece porque não é apenas a força de ligação que está influenciando, tem outras variáveis também, como, por exemplo, a estrutura do qual os átomos estão sendo cristalizados, ou os defeitos cristalinos presentes e, eventualmente, alguns outros fatores associados ao tipo de produção, o tipo de processo produtivo que foi empregado para obter esses materiais. De uma maneira ou de outra, né, a força de ligação é um parâmetro importante, interessante e pode ser avaliado dessa forma.